apoiar. O esporte é sentimento, e jamais acabar. Meus amigos, é oficial. O Sport Clube do Recife é inimigo da paz, inimigo da tranquilidade. Subir ficou difícil, meu velho. Se você pega a Chapecoense em casa e não consegue vencer, é brincadeira, né? Ilha lotada, a torcida fez sua festa, mas infelizmente, meus amigos, tá difícil, tá difícil. Tá difícil, meu velho. Torcedor do esporte tem que levar uma gaia pra vir dia de domingo torcer por essa miséria aqui. Tomar no cu, pô! Fala, meus amigos rubro-negros. Vamos embora, né? Falar desse tropeço do Sport aí dentro da Ilha do Retiro. Sport 1, Chapecoense 1. Jogo que extremamente frustrante para a torcida do Sport, né? Porque mais uma vez a torcida do Sport acreditou, mais uma vez a torcida do Sport chegou junto. Quase 26 mil pessoas na Ilha do Retiro. E o time do Sport parece que pipocou. Parece que pipocou, meus amigos. Assim como foi ano passado, nessa mesma altura do campeonato, desse mesmo jeito, se vocês lembrarem, a gente veio de 2 derrotas consecutivas, ano passado, nessa mesma altura do campeonato, aí veio para um jogo em casa aqui contra o Atlético Goianiense, que estava brigando para subir, né, diferente da Chapecoense, pelo menos nesse ponto é diferente, e a gente empatou em 0-0. E todo mundo meio que já tinha largado e tal, aquele negócio todo. Depois foi jogar com Vitória lá em Salvador, acabou perdendo, e na última rodada venceu, mas não sacramentou o acesso, né. Então, como eu falei, extremamente frustrante por todas as expectativas criadas e por tudo que o Sport vinha construindo com o Pepa desde a chegada dele, né? Então, eu até comentei que quem diria que hoje, né, lembrando, há 3 semanas atrás, a gente estaria nessa situação, né, que chegamos. Mas isso é o futebol, né? E o futebol é feito de contextos, né? E esse é mais um contexto, né, triste da história do esporte, infelizmente. Vamos embora comentar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo contra a Chapecoense no domingo passado, na Ilha do Retiro, beleza? A expectativa para o jogo, né, foi um mix de sentimentos, porque, por exemplo, eu tava com um sentimento de confiança, né, pelo jogo ser em casa, ser contra um adversário teoricamente fraco, né, quer queira ou quer não, o Sport não é um time ruim, mas por outro lado eu tava com muito medo, porque o esporte tem disso, o Sport quando pega um adversário mais fraco, que a tendência de vitória, o Sport tropeça. E o meu medo também é que o Sport psicologicamente estaria abalado e a torcida do Sport estaria impaciente. Mas isso não aconteceu, meus amigos, porque eu estava no estádio, como vocês viram aí anteriormente, mais um jogo presente. O estádio em si só contribuiu com o Sport. Teve um fato isolado ali, como vocês viram, na hora do nome de Felipe ser chamado, né, na escalação que sempre tem, né, antes do jogo, o narrador, o locutor da Rádio Ilha pronuncia, né, o primeiro nome do jogador, ou quando é um nome só, ele pronuncia, a torcida repete, e o único vaiado foi Felipe. Mas tirando esse episódio, não teve nenhum outro fator que contribuiu negativamente para o time. Muito pelo contrário, até me surpreendeu. Porque quando o Sport leva o gol de empate, a torcida do Sport não xingou o time, não vaiou o time, a torcida do Sport apoiou mais e mais. Quando acabou o jogo, tiveram vaias, mas não foi nada demais, não teve quebra-quebra, não teve nada. Por um lado, né, isso é bom, porque violência não leva a nada, né? Então você para pra pensar assim, poxa, por que a torcida reagiu desse jeito? Mesmo com um empate, só foram vaias, não teve nada demais, não teve xingamentos e tal. Por quê? Estamos calejados, meus amigos. Infelizmente, são 3 anos jogando Série B e 3 anos batendo na trave. 3 anos de frustrações. Então, meio que calejado, nem dói mais, como diz a história, né? Enfim, falando sobre o jogo em si, Pepa entrou com essa escalação aqui, ó, onde a gente teve o meio de campo sendo formado pela primeira vez com Julian Fernandes e Felipe, Fabrício Domingues e Lucas Lima. E na frente, meus amigos, com o desfalque dos 2 centroavantes da gente do elenco, tanto Gustavo Coutinho como Zé Roberto, ele escalou como um falso 9 Lene Lobato. Isso mesmo, Lene Lobato jogou como falso 9, com Barleta na ponta esquerda e Fabrício Domingues e Lucas Lima alterando ali na ponta direita, né? Alternando ali na ponta direita.
Se você me perguntar qual a tua opinião sobre a escalação de que Pepa colocou em campo, minha opinião é que ele acertou. Por quê? Se a gente estava desfalcado, era óbvio que o time estava esfacelado, sem 2 centroavantes, né? O único centroavante disponível do elenco é um menino da base. Então, para mim, se ele escala, eu até vi algumas pessoas dizendo, escala Dieguinho e tal. Essas mesmas pessoas que pediram Dieguinho como titular, iriam ser as primeiras a xingar o menino quando ele errasse 2 passes, quando ele errasse 2 domínios de bola, quando ele perdesse um gol. Então, assim, conhecendo a torcida do Sport, eu não colocaria Dieguinho, não. Então achei acertadamente, né, essa escolha de Pepa, de improvisar um jogador ali, improvisar que eu digo assim, né? Não um jogador, um 9 de ofício. Mas, então foi isso. Eu acho que ele acertou. A única mudança talvez que eu fizesse não era Lenny Lobato como falso 9, eu teria colocado o Wellington Silva. Até por ser mais veloz e confundir a zaga adversária. Então eu teria colocado o Wellington Silva como falso 9, certo? Barleta de um lado, certo? Lucas Lima de outro, Fabrício Domingues fazendo esse papel de meia, de cabeça pensante do time, com Julian Fernando e Felipe mais atrás. De resto, assim, então assim, para mim, Pepa acertou na escalação, eu não tenho nenhuma crítica a Pepa na escalação. Quais são as minhas críticas a Pepa? Com relação ao time das mudanças e com relação a algumas mudanças. Porque, por exemplo, Thierry se machuca aos 15 mais ou menos do segundo tempo, é preciso ser retirado de campo, e aí entra a Alisson, né? Que na minha visão não entrou mal não, certo? Não entrou mal não. Entrou um pouco atabalhoado e tal, mas assim, não foi uma partida que ele comprometeu, sabe? Ele não comprometeu o time, não. É o jeito dele mesmo. Agora sim, aí depois entra de Plácido na vaga de Cariús. Inclusive, até comentei com meu amigo do lado que eu disse, não, era bom botar de Plácido e tal, só que depois, sabe aquela opinião que você dá e logo em seguida você diz, opa, talvez eu tenha me equivocado. Não só pelo gol, não. Porque depois eu pensando, eu disse, caramba, de Plácido é um cara que tem dificuldade defensiva. A Chapecoense, de certa forma, vai vir pra cima pra tentar um empate. Não sei se seria uma boa. E aí ele coloca de Plácido, né? Depois coloca também o Wellington Silva na vaga de Lobato. E já quando o Sport tomou um empate, já na reta final, ele bota Dalbert na vaga de Filipinho e coloca Pedro Vilhena na vaga de Felipe. Assim, eu teria feito essa substituição, teria. Mas o que é que eu mudaria nessas substituições que Pepa fez? Por exemplo, eu não teria tirado o Cariús, né? Pensando direitinho depois, eu não teria colocado de Plácido naquele momento. Eu teria colocado Dalbert na vaga de Filipinho antes do Sport tomar empate, até para o Sport se precaver um pouco pelo aquele lado. Como eu falei, Filipinho é um cara que deixa muito a desejar na parte defensiva. Então, até como forma de cuidado, eu teria colocado Dalbert na vaga de Filipinho, Wellington Silva na vaga de Lobato, Vilhena talvez na vaga de Felipe, beleza. Depois de ter tomado o empate, eu até entendi, né? Mas uma coisa que eu também não entendi foi porque ele não colocou Dieguinho, pelo menos nos 5 minutos finais, 10 minutos finais. Porque é aquele negócio, quer queira ou quer não deixa de ser um cara da posição, não deixa de ser um cara da especialidade ali da função. E talvez, sendo um menino da base, querendo mostrar serviço, né, tendo uma chance, talvez poderia ajudar em alguma coisa. Então são esses pontos aí que eu discordei de Pepa, sabe? Eu teria colocado Dalbert antes, certo? Teria colocado Dieguinho para jogar pelo menos 10 minutos, Então foi isso, meus amigos. Na minha visão, a minha discordância é essa aí de Pepa. O jogo em si foi um jogo que a Chapecoense veio para empatar, certo? Isso é um fato. A Chapecoense veio para empatar. Infelizmente, aquele ditado que a gente sempre ouve no futebol, de que quem joga para empatar acaba perdendo, não se concretizou, infelizmente pra gente. Porque se teve uma coisa que aconteceu foi que a Chapecoense veio para empatar o jogo. A Chapecoense fez muita cera, meus amigos, muitas ceras. E não foram um jogador, 2, 3, foram vários jogadores diferentes fazendo ceras. Então eles estavam meio que fazendo rodízio. E de certa forma a arbitragem foi conivente com isso. Porque não puniu muito a Chapecoense por esse fator. Mas enfim, o Sport desde o início do jogo parecia muito nervoso, muito ansioso, muito afobado. E isso se explica pelo quê? Aqui, ó. Olha a quantidade de finalizações, olha a quantidade de chutes no gol, olha a quantidade de vezes que o Sport criou e perdeu gols. Daí o problema desse jogo, meus amigos. O Sport, por incrível que pareça, pegou um adversário fechadinho, que veio retrancado e conseguiu criar, mesmo tendo desfalque de jogadores na parte da frente do time, na parte de ataque. Mas mesmo assim conseguimos criar jogadas, mas conseguimos ser ineficientes. Não conseguimos concretizar em gols. E aí, meus amigos, futebol não tem segredo. Se você não faz, você leva. Se você não mata o adversário, você é surpreendido e você toma gol. Então, assim, foi anunciado, foi uma pedra cantada. Alguns minutos antes do gol, eu olhei pro meu amigo que estava do meu lado e eu disse, cara, isso tá ficando chato. Isso tá ficando com um cara que vai dar merda. Essa é a palavra. Vai dar merda. O Sport tá chegando na frente, tá criando, tá tendo chance, tá chegando lá e não tá fazendo. A Chapecoense vai arrumar uma bolinha e vai empatar o jogo. Alguns minutos depois, gol da Chapecoense. Detalhe de um cara que veio do banco, que não é um mau jogador. Eu gosto do futebol de Perotti, então é um atacante de ofício, coisa que a gente não tinha, né, nesse jogo disponível. Ele entrou e empatou o jogo. Como eu falei, já vinha sendo uma pedra cantada. O Sport estava chegando na frente e não estava concretizando. E além disso, ficou muito perigoso pelo fato de deixar os espaços.
Porque, tipo, se você ataca e você não tem uma boa recomposição, é perigo, meus amigos. Então o jogo ficou perigoso por conta do próprio Sport. Como sempre, para variar, o Sport se complica. Como diz aqui o banner inicial desse vídeo, o Sport auto-sabota-se. O Sport auto-sabota-se. O Sport 2024 é mais um time, comprovadamente, da história do clube que auto-sabota-se. Não é os adversários que complicam o Sport, é o próprio Sport que complica ele. E a gente tá cansado disso, meus amigos. A gente tá cansado. A gente tá cansado de tudo dar certo ao nosso redor. Tudo que nos envolve dar certo e o próprio Sport tropeçar nas próprias pernas. Fica difícil desse jeito. Se você não faz sua parte, como é que você quer que os outros ajudem? E os outros até ajudam, mas você não faz a sua parte. Então fica difícil, né? Então, assim, foi um jogo que o Sport teve chance até de sair com a goleada. Teve chance de sair com a goleada. Teve chance de sair com um 3x0, um 4x0. Tranquilo, sem aperreio. Porque a Chapecoense não exigiu nada de Kaique França, não exigiu nada de defesa do Sport. A não ser algo esporádico, assim, negócio bem simples, mas nada de muito perigo. E além do gol. Então, assim, o Sport não se ajudou, né? E merecidamente tomou o empate. Porque pediu pra isso. Porque se você tem chance e não faz, quem não faz leva. Esse é o ditado mais certo do futebol. Quem não faz leva. Então, assim, o Sport foi um time ansioso, afobado, certo? Displicente, como já vem sendo em algumas partidas, displicente, principalmente seu Christian Barleta, principalmente seu Lene Lobato, principalmente até inclusive Julian Fernandes, que fez o gol do Sport, teve 2 chances de cabeça e não fez o gol. Fabrício Domingues, Lucas Lima, então assim, foi um time displicente, infelizmente. Sobre o jogo em si, não foi um jogo que o Sport jogou mal, meus amigos, por incrível que pareça. Apesar de toda a pressão, todo aquele clima que tava, aquela tensão, porque foi um jogo que a torcida do Sport foi tensa pro jogo. Eu, particularmente, fui tenso pro jogo. Você, poxa, cara, a gente vai pegar um time na zona de rebaixamento, o Sport vem 2 derrotas seguidas, vai ser aquele clima, aquela agonia. E o jogo foi ficando assim, sabe, no início. O Sport tentando criar jogada, aquela paciência que o Sport já tem como essência em 2024, um time paciente na construção, como eu sempre bato na tecla aqui. Foi tocando a bola, foi tentando construir jogada e a Chapecoense bem retraída, bem retraída. Até me surpreendeu, porque na última coletiva pré-jogo, Dalpozo disse que, devido ao desfalque do Sport no setor de ataque, né, ele iria voltar a adotar uma linha de 4 atrás. Então, teoricamente, você pensa, poxa, se ele vinha jogando com 3 zagueiros e nesse jogo ele vai voltar a atuar com uma linha de 4, então, teoricamente, ele vai ser um pouco menos cauteloso, um pouco mais ousado. Então, a Chapecoense talvez não fique tanto atrás. Mas Dalpozo foi Dalpozo, né? Veio com o time recuado, né? Tentando empatar, tentando conseguir um empate. E conseguiu, né? Conseguiu devido ao próprio Sport, como eu já falei. Falando dos jogadores em si, eu acho que foi uma partida que a gente pincela algumas boas atuações e pincela também algumas mais atuações. Por exemplo, quem eu destacaria positivamente nesse jogo? Julian Fernandes. Jogou muito. Perdeu 2 gols, perdeu. Mas, no geral, fez uma baita partida. Não tô falando pelo gol não, tá? Tô falando pelo jogo dele em si. Ajudou na marcação, ajudou na construção de jogo, ajudou chegando na frente, apesar de ter perdido as chances. Então fez uma boa partida. Por incrível que pareça, Felipe fez uma boa partida na minha visão, né? Apesar das críticas, apesar de ter sido vaiado no aquecimento, apesar de ser o cara que sofre o maior hater da torcida do Sport. Eu acho que gostei da partida dele. Eu acho que o Felipe fez uma boa partida, eu gostei da partida dele. Lucas Lima fez uma boa partida. Veja só, eu vou citar agora 2 nomes que, na minha visão, é muito difícil você avaliar a partida deles. Porque foi muito aqui, assim, ó. Muito 880, sabe? O pesar na balança, sabe? Que foi Barleta e Filipinho. Vamos lá. Eu não vou trazer uma definição. Para mim, eu não consigo definir a partida de Barleta e Filipinho, se foi boa ou não. Vou deixar com vocês a avaliação. Vocês podem opinar aqui nos comentários, beleza? Por que é difícil definir? Porque Filipinho e Barleta ajudaram muito o Sport na construção do jogo, nas chances criadas para o Sport fazer o gol. Por exemplo, no gol do Sport, Filipinho cruza a bola para a área, que Domingues meio que divide com o goleiro, a bola sobe para Julian Fernandes e ele faz o gol. Barleta participa de todas as jogadas ofensivas do Sport, inclusive que ele participou diretamente por perder os gols ou por dar o passe para alguém e perder o gol. Então, assim, mas por outro lado, Filipinho é um lateral que ele não sabe cruzar. Como é que você é lateral, você não sabe cruzar? Talvez no jogo todo o Filipinho tenha acertado, em todos os cruzamentos tentados, ele tenha acertado 2 ou 3 cruzamentos, no máximo. E um deles foi o do gol, né? Mas é um cara que não sabe cruzar. Como é que você é um lateral e você não sabe cruzar? Outro detalhe, Filipinho é um cara que tem muita dificuldade na questão técnica. Meus amigos, teve uma chance que Lucas Lima deu uma bola linda para Filipinho. Que lançamento perfeito para Filipinho. E ele pisou na bola, meus amigos. Pisou na bola. Daí você tira. Sem contar o déficit defensivo que ele tem. Todas as jogadas de perigo do Sport, geralmente é na lateral esquerda do Sport. Né? No lado esquerdo de defesa do Sport, que é onde o Filipinho joga. Barleta
é um cara bom tecnicamente, que vem em crescente nessa reta final do campeonato, principalmente depois da chegada de Pepa. Inclusive, Barleta vinha jogando no início do ano pela direita e vinha rendendo bem, depois teve uma queda, né? E depois passou a jogar na ponta esquerda, que eu não gostava dele ali, mas ele com Pepa vinha jogando bem ali. Mas Barleta nesse jogo foi muito displicente, cara, muito displicente, muito fominha. Poxa, tu não vai decidir nenhum jogo sozinho, não. O futebol já diz, é um esporte coletivo. O futebol é um esporte coletivo. Aquela chance que Barleta pega a bola, se ele dá o passe pro meio, já no segundo tempo, já depois de ter tomado o empate, se ele dá a bola pro meio, Fabrício Domingos e o Wellington Silva estavam chegando sozinhos. Aquele chute que Barleta sai de frente, se ele um pouquinho mais de concentração, se ele tivesse um pouquinho mais de concentração, ele fazia o gol. Então, assim, é muito difícil avaliar a partir dos dois. Lene Lobato, pra mim, fez uma boa partida, porque jogou improvisado. Ele jogou como um falso 9, fora da sua posição original, e fez uma boa partida. Lene Lobato tava fazendo até o pivô, ele tava fazendo de forma boa, de forma interessante pro time, ajudou nesse ponto aí. Agora ele cansou no segundo tempo, né? Ele cansou. Teve aquela chance que ele é lançado, né? Acho que foi Barleta, inclusive, que lançou ele. Ele tira do goleiro, mas finaliza pra fora, porque ele já finalizou caindo ali também. Ali eu não julgo tanto ele, não. Mas ele fez uma boa partida. A zaga do Sport, e quando o Thierry estava em campo, Chico, jogaram bem, cara. Jogaram bem. Cariús na direita jogou bem. Então, assim, é um jogo que o Sport não jogou mal. Mas o Sport esbarrou no próprio Sport. Ineficiência, displicência e erros bobos, como no lance do gol. Como é que isso aqui acontece no gol da Chapecoense, meus amigos? Me digam, como é que isso aqui acontece? Inclusive, no lance do gol da Chapecoense, uma jogada antes, Barleta perde o gol. Ou seja, imagina se ele faz aquele gol ali, mesmo se o Sport tomasse o gol, iria ganhar o jogo. Então veja como foi sintomático isso. O Sport perde o gol, perde uma das grandes oportunidades que o Sport teve com o Barleta e em seguida toma o gol. Castigo do futebol, meus amigos. Castigo do futebol. Então é isso, é o que eu falei, a displicência do Sport no jogo foi um negócio absurdo. É reta final do campeonato, todo jogo é decisão. Então o lance do gol da Chapecoense começa pelo lado direito de ataque deles e lado esquerdo de defesa do Sport. A bola é cruzada para a área, o cara que recebe a bola toca pro outro, né, para Carvalheiro, acho o nome dele, e 3 jogadores do Sport não conseguem tirar a bola do cara. 3, meus amigos. Julian Fernandes, Alisson e Felipe. Aí a bola é tocada pro... Aí detalhe, de plástico que estava marcando o cara que fez o gol. Sai da marcação dele, abre espaço para ele, ele finaliza em gol. Porque Alisson também saiu para cobrir. Então, assim, foi uma sucessão de erros, um efeito dominó. Teve erro de Filipinho, que deixou cruzar. Detalhe. Primeiramente, teve erro de Barleta, que não fez o gol lá na frente. Teve erro de Filipinho, que deixou o cara cruzar. Vejam, 2 erros já, né? Em uma jogada só. Teve erro de Julian Fernandes, Felipe e Alisson, que 3 jogadores não conseguiram tirar a bola do cara. Teve erro de Plácido e gol da Chapecoense, meus amigos. Futebol é assim. Desde sempre, futebol foi assim. Quem não faz, leva. Então, assim, tava na cara que o Sport ia tomar esse gol. Detalhe, depois do gol da Chapecoense, o Sport teve outra chance de ganhar o jogo, mas não ganhou. Por quê? Não foi eficiente. Falhou na missão. Então é isso. Infelizmente fica difícil, né? E o engraçado foi que a Chapecoense não estava fazendo nada no jogo. Veio para empatar, como eu falei e tal. Mas quando tomou o gol, meus amigos, parece que a Chapecoense endoidou. Disse, não, agora a gente vai ligar o... Tava desligada, aí tomou o gol, aí apertou o botão. Ligar, pronto. Parece que foi pra cima do Sport logo em seguida, tal, tentando. Caramba, tava só esperando tomar o gol, foi? Falando sobre tabela, né? Na terça-feira a gente teve o jogo Botafogo-São Paulo 1, Ceará 4. O Ceará passou o Sport, né? Pelo número de vitórias, né? Tá a mesma pontuação, mas passou devido ao número de vitórias. Porque eles chegaram a 18 vitórias, o Sport tem 17 vitórias. Eles têm 17 gols de saldo, né? E o Sport tem 15. Então eles passaram o Sport em 2 critérios. Se você me perguntar, Henrique, você acredita no acesso ainda? Eu vou dizer a você que sim. Mas se você perguntar assim, qual é o teu percentual de confiança? 20%. Eu ainda acredito no acesso do Sport. Por quê? O Mirassol pegou o Operário fora de casa. O Operário ainda sonha com acesso. O Operário vai com tudo pra cima do Mirassol. E o Novo Horizontino, na última rodada, pega o Goiás, que também ainda tá sonhando com acesso. Então pode ser uma porta aberta pro Sport, esses 2 times aí. Cara, deixa de ser imbecil. O Sport não tá merecendo subir. Deixa de sonhar. Já foi. O Sport não tá jogando bem. Os outros times jogam pra subir. O Sport não joga pra subir. Mas não custa nada acreditar. Se tiver 1% de chance, a gente tem que acreditar. É como eu falei, o Mirassol vai dar a vaga pro Sport. O Sport vai tomar a vaga do Mirassol. E detalhe, isso se o Ceará também não tropeçar, viu? Eu acho difícil o Ceará tropeçar, mas eu não duvido. Esse clima de oba-oba, esse clima de já ganhou, ingresso esgotado. Cara, pelo amor de Deus, tu acha que o Ceará vai desperdiçar a chance de subir depois de ter feito o que eles fizeram? Dessa sequência de vitórias. E o Sport vacilando. Deixa de ser idiota. É melhor planejar 2025 já. Série B mais um ano, infelizmente. Graças a Yuri Romão e sua gestão. A trupe do Romão, a trupe do Yuri Rolão, mas eu quero acreditar.
o Sport pode ganhar da Ponte Preta sábado e pode ganhar do Santos na última rodada. E como eu falei, o Mirassol pode tropeçar no Operário e o Novo Horizontino pode tropeçar no Goiás. E talvez será, quem sabe. Brincadeiras à parte, meus amigos, é isso. Vamos aos palpites. Ponte Preta 0, Sport 2. Vitória do Sport, todo mundo iludido novamente. Operário e Mirassol. Operário 2, Mirassol 0. Operário vai com tudo, ainda tem uma chancezinha de acesso, ainda sonha ali, como eu já falei. Ceará e América. A América de Lisca. Lisca tem uma história com o Ceará, vai abrir o Ceará, 2-0 Ceará. É tudo 2-0, viu? Os 3 palpites dessa rodada, 2-0 pro Sport, 2-0 pro Operário, 2-0 pro Ceará. Última rodada. Confusão, aquele rolo doido, Ilha do Retiro lotada, todo mundo sonhando, eu lá acreditando. 2-1 Sport em cima do Santos. Campeão, já vai vir campeão pra cá e vai tomar sacode com as reservas. 2-1 Sport. Mirassol e Chapecoense. Mirassol ganha de 1-0. Jogando em casa, vai querer subir, tá aquele negócio todo, a Chapecoense, né? A Chapecoense só veio pra complicar o Sport mesmo. Guarani e Ceará. Guarani 0, Ceará 3. Guarani já rebaixado, vai abrir as pernas, já tá planejando 2025, Ceará empolgado. Ceará 3-0. Goiás e Novo Horizontino. Goiás 2, Novo Horizontino 1. Goiás ainda sonhando com acesso e tal. Como é que fica esse rolo todo? Aqui, ó. Sport na Série A 2025. Eu acredito. Pode me chamar de louco. Eu tô dizendo, o Sport vai tomar a vaga do Mirassol. Pode me cobrar. Vamos, eu acredito. Esse Sport que ninguém acreditava em 2011, subiu. Esse Sport que ninguém acreditava em 2008, foi campeão da Copa do Brasil. Esse Sport que ninguém acreditava na Libertadores 2009, passou em primeiro na fase de grupo, com o grupo sendo o grupo da morte. Esse Sport que ninguém acreditava em que em 2020 ia permanecer na Série A, permaneceu na Série A depois de uma vitória no Beira-Rio contra o Internacional. Esse Sport que lá atrás, em 87, peitou o Brasil, peitou o maior apadrinhado pela Rede Globo e pela CBF, peitou ele e foi campeão de 87, em cima do Guarani. Meus amigos, Sport Clube do Recife é isso. Nunca duvido do Sport, vamos embora pra cima. É isso, os meus palpites, é isso as minhas projeções. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, beleza? Tamo junto, vamos embora, sábado é guerra.